dia, gente! Começando mais um vlog pra vocês. Tinha muitas coisas planejadas pra hoje. Queria fazer bicicleta, queria gravar vídeos pro Instagram. Ontem eu gravei 2 vídeos e o meu microfone não funcionou direito, então eu tive que apagar o vídeo e ia ter que regravar hoje. Limpar a casa, enfim, várias coisas. Mas o que acontece é que no domingo nós saímos, né, meu marido e eu. A gente foi na igreja de manhã, depois de tarde fomos almoçar no shopping, daí compramos algumas coisinhas que estavam precisando e o que acontece é que a gente pegou gripe. Ele acabou tendo os sintomas antes, então ele tá um pouquinho pior que eu. Mas tô com muita dor de garganta, acordei com dor de cabeça. Daqui a pouco ele vai na farmácia comprar remédio. Mas como a tendência de vírus é sempre começar ok e ir piorando, pode ser que eu vá piorando ao longo do dia. Então o plano hoje é fazer o que dá. É ir vivendo e vamos ver o que vai dar pra fazer. Porque eu já não dormi bem. Eu comecei a sentir uma dorzinha de garganta ontem de noite, mas assim, de madrugada tava terrível, terrível de dor de garganta. Ainda tô com dor de garganta, nariz escorrendo, enfim, aqueles clássicos de gripe, né? Então, o plano hoje, eu até troquei de roupa, coloquei roupa de atividade física, que se eu conseguir eu vou pedalar, porque eu tenho a bicicleta em casa, então eu não preciso nem sair. Mas vamos ver como é que eu vou estar me sentindo pra não piorar, né? Talvez, às vezes, o que a gente precisa é de descanso, não de ficar fazendo as coisas, querendo dar conta de tudo, né? Tô aprendendo isso na terapia. Então, agora, neste momento da manhã, a prioridade vai ser organizar o quarto, que tá com aquela baguncinha noturna, né? Que eu tiro a roupa de cama, deixo lá em cima, tá aquela baguncinha da hora de dormir, então arrumar aqui. Eu acho que o andar aqui de cima não tá tão ruim assim pra eu precisar fazer uma super limpeza. Hoje é quarta-feira, na segunda-feira eu dei uma organizada, passei pano nas superfícies, depois liguei o robô aspirador. Então eu acho que hoje tá ok. Hoje dá pra eu só organizar as baguncinhas, levantar as coisas e o aspirador dar uma passadinha de novo, porque como a gente tem gato, sempre tem pelo de gato pela casa, sempre tem areia da caixinha de areia deles pela casa. Mas acho que não vou precisar, tipo, tirar pó de tudo e tudo mais. Só organizar a baguncinha e levantar as coisas pro aspirador poder fazer a função dele. E vou tentar dar uma arrumadinha lá embaixo, que tá um pouquinho mais bagunçado, porque desde sexta que a gente não dá uma limpadinha, assim, só tá aquela organizadinha básica, sabe? Tipo, lavar a louça, essas coisinhas assim bem simples. Acho que hoje dá pra dar uma caprichadinha, limpar melhor as superfícies e etc. Hoje eu já li, fiz o café da manhã, nós fizemos a reflexão da quaresma, fizemos juntos, estamos fazendo juntos, sempre de manhã ou no horário do almoço. Eu não filmei porque eu uso o aplicativo pra fazer reflexão da quaresma e, enfim, aí não filmei, mas fizemos a reflexão da quaresma e ainda tem algumas outras coisinhas que eu gostaria de fazer antes do almoço, não sei se vai dar tempo de fazer tudo. Queria tentar fazer atividade física pelo menos um pouquinho, eu tô com muita dor na perna, que eu pedalei um pouquinho mais pesado na segunda, e aí ontem eu fiz alguns agachamentos, fiz alguns exercícios de inferiores, então eu tô com a perna um pouquinho dolorida. Mas eu queria dar uma pedaladinha hoje pra dar uma soltadinha, assim, na perna, sabe? Aumentar a circulação local ali, pra ver se dá uma diminuída nessa dor. Vamos ver se vai dar tempo. E tem as minhas orações do meio da manhã que eu gosto de fazer também, às vezes o terço, quero conversar sobre isso também, que um dos últimos vídeos aqui do canal eu falei que eu tinha voltado pra igreja, eu era da igreja protestante, agora eu tô frequentando a igreja católica, enfim, vamos chegar lá, vamos falar sobre isso, mas eu queria ver se conseguia rezar o terço hoje ainda, e antes do almoço, tomar banho e etc, pra poder me arrumar pra ver se de tarde consigo gravar. Vamos vendo como é que eu vou me sentindo durante amanhã, ao longo da manhã, pra ver se de tarde eu vou conseguir gravar. Não pela disposição física, porque eu não tô me sentindo tão mal, mas pela minha garganta e pela minha voz, assim. Eu sinto que a minha amígdala, assim, tá bem inchada. Eu tô com dificuldade de engolir um pouco. O negócio hoje vai ser ir vivendo e vendo no que vai dar. Agora já são 9h25, então provavelmente não vai dar tempo de fazer tudo que eu gostaria. Vou ter que fazer algumas coisinhas mais rápidas do que eu gostaria, mas tudo bem. Talvez eu faça, ao invés de fazer 1 hora de bicicleta, talvez eu faça 20 minutos, meia hora. Eu posso rezar o terço enquanto eu pedalo. Aí eu junto duas coisas e fico com um gap de tempo ali, uma janela de tempo maior pra dar uma organizada na casa. Quando eu era pequena, eu achava muito chique quem morava em sobrado. Nossa, ter suíte em casa, escada, nossa, eu sempre achei muito chique. Hoje que eu moro em Sobrado, é só trabalhoso, gente, eu não tenho nada de chique, é só trabalhoso. Então que geralmente eu divido os dias de limpeza. Na segunda-feira, por exemplo, eu fiz só o andar de cima e hoje eu vou dar uma focada melhor lá no andar de baixo, porque fazer tudo todos os dias não tem como. E por enquanto é isso, vamos começar a fazer, né? Não adianta ficar aqui falando, o negócio tem que ser ir lá
fazer. Então, bora começar. Mas eu sinto que eu realmente estou piorando da gripe. Então, eu fiz o que pude pouco, mas fiz o que pude. Na cozinha eu tenho certeza que tinha que passar um pano no chão, mas eu não vou fazer bicicleta, vou pular a bicicleta hoje. Vou tomar um banho agora. Meu marido já saiu e foi na farmácia, então daqui a pouco ele chega com remédio. E vou tomar um banho, trocar de roupa, eu tenho que lavar o cabelo hoje ainda. E aí vou ver o que faltou pra eu ficar fazendo ainda. Eu tenho que rezar o terço, talvez eu faça isso depois do almoço, que eu tenho um intervalo ali entre depois do almoço e a hora que eu geralmente começo a fazer as minhas atividades da tarde, então eu consigo fazer isso depois do almoço. Mas é isso, assim, nossa, só de limpar aqui embaixo eu já fiquei muito cansada. Eu decidi passar o aspirador manual, não trouxe o aspirador robô pra cá e não tem aspirador robô aqui embaixo. Só que o que acontece? Pro aspirador robô poder passar e ficar tudo bem limpinho no nível que um robô aspirou, tá? Nunca fica, tipo, bem bonitinho igual quando a gente faz manualmente. Mas pra ficar o mais limpo possível, tem que levantar tudo. Então eu tinha que levantar a cadeira, eu ia ter que tirar a bicicleta dali, eu ia ter que tirar aquele tapete, enfim, ia ter que levantar tudo. E aí admito que me deu um pouco de preguiça, eu preferi passar o aspirador manual, porque daí eu ia arrastando a cadeira, passando o aspirador, colocando já no lugar, sabe? No dia da faxina, geralmente a gente levanta tudo pra passar o aspirador bem passadinho, mas como hoje é só pra fazer uma manutenção, vai ficar assim mesmo e tá ótimo. Se eu puder dar uma dica pra vocês, não tenham porcelanato polido. Isso aqui, o chão parece que faz um mês que não é limpo. E a gente limpou na sexta, hoje é quarta. Mas qualquer coisa, qualquer coisinha minúscula mancha ele, deixa mancha. Então o certo era ficar passando pano todo dia. Mas não dá tempo, não dou conta, enfim. Eu usava o aspirador robô aqui embaixo e era muito bom. Inclusive ele passava pano. Aí assim, ele não faz aquela esfregação, mas ele mantinha pelo menos com um aspecto mais brilhoso e mais limpinho, mais desengordurado. Só que eu não sei o que aconteceu, que o meu aspirador começou a ficar meio bobo quando ele vai passar pano aqui embaixo. Lá em cima, quando eu coloco ele pra passar, ele passa normal, bem bonitinho. Aqui embaixo ele trava, começa a ficar, tipo, não sabe pra onde vai. Enfim, não sei o que aconteceu. Aí eu desanimei de trazer ele aqui pra baixo, porque ele é aquele que tem a casinha e ele volta sozinho. Então, quando eu deixo ele fazendo as coisas aqui embaixo, depois, quando ele termina, ele fala limpeza completa, voltando pra base. Aí a base dele não tá aqui embaixo, tá lá em cima. Aí eu tinha que vir pegar ele. Aí, pra ter todo esse trabalho e ele nem passar o pano, ele já não passa lá aquelas coisas, mas pra ele nem conseguir passar o pano, tava me dando muito trabalho. Hoje eu preferi passar o aspirador manual mesmo. E agora eu vou subir, tomar um banho, esperar o remédio pra ver se eu melhoro pra fazer as minhas atividades da tarde, porque realmente tá começando, sabe aquela dor de cabeça que dá bem parecida com sinusite, assim, começa dando olho. Eu tô bem fadigada, qualquer coisinha que eu faço, eu fico cansada, querendo deitar. Mas essa limpeza aqui embaixo hoje, gente, foi pela força do Espírito Santo, porque eu tinha parado na louça. Tanto é que eu parei de filmar. Eu só limpei enquanto eu tava lidando com a cozinha. Mas fui pedindo ajuda pra Deus, pro Espírito Santo, meu anjo da guarda, me ajuda a terminar isso aqui. Como os gatos soltam muito pelo, e os móveis aqui, as cadeiras são de cor escura, o sofá de cor escuro, tem que sempre estar tirando pelo. Então eu passei uma escova macia, passei pano nas superfícies, limpei tudo, faltava só o chão. E eu tava, cara, eu não vou fazer o chão. Vai ficar desse jeito. Aí eu olhava e pensava, mas vai ficar muito feio, que tá quase tudo limpo, vai faltar só o chão. Aí vem uma força do Espírito Santo, terminei passando o aspirador no piso.
E agora a casa está minimamente limpa pra gente viver dentro dela. Então agora eu vou tomar banho pra que eu fique limpa. Porque o meu horário de fazer atividade física era até 11h15. Agora já são 11h30. Então eu tenho que tomar banho, tenho que ver o que a gente vai comer de almoço ainda. Eu vou lavar meu cabelo, então vou ter que secar cabelo ainda. Só Jesus na causa. E aí, de tarde, ainda tem que fazer demanda de estudo, que eu faço pós-graduação, eu sou nutricionista, ver demanda de paciente. Eu geralmente atendo 3 pessoas por dia só, e hoje eu não tenho nenhum paciente agendado. Então, hoje vai ser um dia que vai ficar só para responder o WhatsApp, ver as demandas do aplicativo que eu disponibilizo plano alimentar para os pacientes. E aí, vou aproveitar, acho que ao invés de gravar hoje, que eu já tô vendo que não vai rolar, eu vou fazer os roteiros da semana que vem. Porque eu tenho um dia pra fazer roteiro de vídeo e outro dia pra gravar, e aí depois eu vou editando ao longo da semana. Como eu acho que eu não vou conseguir gravar hoje, que eu vou estar muito cansada, não vai ficar legal, não vou gostar do resultado dos vídeos, provavelmente eu vou sentar, então eu vou fazer os roteiros da semana que vem. Aí o dia que eu usaria pra fazer roteiro da semana que vem, eu aproveito e gravo, e aí os roteiros já estão prontos. Eu ainda tinha que tirar a roupa do varal, dobrar e guardar, mas vai ficar pra amanhã, se eu tiver disposição, senão vai ficar pra sexta-feira. Tô tentando deixar o mínimo de coisas pra sexta, porque sexta tarde eu quero sair, vai ter missa da paixão, 3 horas da tarde. Eu queria terminar a limpeza de manhã, bem antes do almoço, pra dar tempo de eu tomar banho, secar cabelo, etc, me arrumar, sair com calma e aí chegar no horário certinho pra missa. Eu não gosto de chegar atrasada. Por isso que eu estou tão focada em deixar o mais fácil a limpeza pra sexta-feira, que é o dia da faxina. Então na sexta, provavelmente eu começo a limpar a casa mais cedo, fazer as coisas mais cedo pra daí poder ir na missa. Mas vamos ver como é que vai estar a minha saúde também, porque se eu tiver muito mal de gripe, eu não vou na missa passar gripe pros outros. Daí eu vou na do domingo, bem certinho. Mas eu realmente gostaria muito de ir nessa, porque vai ser de tarde, então eu acho que vai ter menos gente, enfim, um horário diferente, fazer uma coisa diferente, etc. É isso, bora tomar banho, lavar cabelo, etc, etc. Bom, eu não tinha planejado gravar esse vídeo hoje e estar com esta cara, mas aconteceu. Tomei meu banho, sequei meu cabelo, almocei, tomei remédio, aí deitei aqui um pouquinho pra ver se eu conseguia cochilar, descansar um pouquinho, não consegui, enfim. Mas eu queria aproveitar esse momento pra conversar sobre o que eu falei que conversaríamos mais tarde. Mais tarde chegou. E adianto que vamos entrar num assunto polêmico, porque religião sempre é polêmica, mas eu não quero, de forma alguma, querer dizer que o lado X tá certo, ou o Y tá errado, ou enfim. Eu tô aqui pra contar a minha história, a minha experiência e compartilhar ela, porque eu tenho assistido muitos vídeos de pessoas que passaram por processos parecidos com o meu, e isso é legal, isso é bacana, porque mostra que a gente não tá sozinho. Às vezes a gente pode se sentir muito sozinho passando por algumas coisas. E quando a gente vê na internet pessoas que passaram por coisas parecidas, você fica, eu também tive essas dúvidas, também tive essas incertezas, também me senti assim. Então a gente não se sente tão sozinho. Esse é o meu objetivo compartilhando isso aqui. Não quero dar satisfação pra ninguém, não quero gerar polêmica, debate, discussão. Eu só estou compartilhando o que está acontecendo comigo na minha vida. Não estou dizendo que eu estou certa ou que estou errada, só estou dizendo que é o que está acontecendo. Então vamos lá, vamos conversar. Acho que é importante começar dizendo que eu nasci e cresci na igreja protestante. Vou usar esse termo aqui, protestante, porque eu não quero falar de denominação de igreja. Acho que não tem necessidade, enfim. Mas eu nasci e cresci na igreja protestante. Então a minha vida inteira eu frequentei igreja protestante. Tive os meus altos e baixos. Durante esses meus 29 anos eu já estive em 4 igrejas diferentes, cada uma com suas características, com as suas doutrinas, enfim. Mas no meio do ano passado eu comecei a ter alguns tipos de dúvida, no sentido de que, como é que eu posso explicar? Eu queria saber o porquê eu acredito, tenho fé no que eu acredito, e o porquê eu não acredito e não tenho fé naquilo que eu não acredito. Não sei se deu pra entender, mas assim, se alguém me perguntasse, ou se até mesmo Deus me perguntasse, por que você é protestante e por que você não é católica,
Eu queria saber essa resposta. E eu acho que é importante a gente ter esses questionamentos, às vezes, pra conhecer um pouco mais da nossa fé. Como eu falei, eu cresci nessa religião e chega um momento que você não sabe por que você acredita no que você acredita, sabe? E aí, por coincidência, apareceu pra mim o post, uma pessoa colocou nos stories o post de uma pessoa falando que tinha passado de protestante a católica e o que ela tinha estudado pra chegar naquela conclusão. E eu pensei, bom, se é uma pessoa que estudou, pesquisou, se inteirou e leu, vou ver quais foram os materiais que ela usou pra chegar nessa conclusão. E aí eu comecei a consumir alguns dos materiais que essa pessoa disponibilizou, que ela indicou. O primeiro deles foi um vídeo do padre Paulo Ricardo falando sobre a diferença do protestantismo ali pro catolicismo. Não vou lembrar exatamente o título agora, mas esse foi o primeiro material que eu consumi. E quando eu terminei o vídeo, eu terminei com aquela sensação assim de que eu tava mais pro lado católico do que protestante, de acordo com aquele vídeo. Significa que naquele momento eu me converti e eu queria ser católica e pronto, a minha vida mudou? Não, mas eu fiquei tipo, tá, entendi algumas diferenças e parece que eu tô mais pro lado de lá do que de cá, digamos assim. Mas continuei indo na igreja protestante que eu ia normalmente. Outro material que essa pessoa indicou foi o livro Todos os Caminhos Levam a Roma, do Scott Hahn. Fui atrás e também terminei um pouco impactada, assim, e com muito mais dúvidas do que eu achei que eu terminaria. Muitas das coisas que ele falou no livro faziam sentido, outras eu fiquei na dúvida, decidi que eu deveria continuar lendo, estudando e etc. E aí, no começo agora do ano, por infinidades de motivos, meu marido e eu decidimos que a gente não iria mais na igreja protestante que nós estávamos indo no ano passado. Então ficamos ali por alguns meses, um mês mais ou menos, acho que foi na segunda semana de fevereiro, até a segunda semana de fevereiro. Então a gente ficou ali um mês e meio, mais ou menos, sem igreja nenhuma, conversando muito sobre o assunto, sobre as diferenças entre religiões, sobre os diferentes credos e enfim. E o meu marido nasceu e cresceu numa família católica, ele foi pra igreja protestante depois. E aí, conversando sobre isso, ele perguntou o que eu achava de a gente ir numa missa no domingo. Eu falei, vamos. E aí a gente foi e foi muito bom. Eu já tinha participado de missas antes. Eu estudei em 2 colégios católicos diferentes, então eu estudei da primeira à quarta série, eu estudei num colégio católico e depois quando eu fiz ensino médio eu fiz em outro colégio católico também. Então por consequência eu já tinha participado de uma missa ou outra, mas eu era criança, era adolescente, então era ensinada que aquela não era a minha religião, então acabava não prestando muita atenção, não dando muito bola, não participava, não, enfim. Tava lá só porque tinha que estar. Então essa foi a primeira vez, assim, que, digamos, eu fui numa missa de coração aberto a ver, a observar, a tentar entender o que estava acontecendo ali. Aí, né, entramos no carro e rola aquela pergunta do e aí, o que você achou? E a princípio eu não tinha achado, assim, não tinha sido bom, mas também não tinha sido ruim, sabe? Foi normal, uma experiência diferente. E aí combinamos que nós continuaríamos indo à missa até saber o que nós, pra onde iríamos, ou de qual religião seríamos, e enfim. E é o que está acontecendo até agora. Eu tenho lido e tenho estudado muito, tenho pesquisado, tenho assistido mais vídeos do Padre Paulo Ricardo, assisti vários podcasts, por exemplo. Estou lendo livros católicos, estou buscando informação. Eu participei de alguns encontros pré-catecumenato. Estou pensando em começar a catequese, por enquanto não com o objetivo de me tornar católica ou de receber os sacramentos, mas porque eu acho que a catequese vai ser o lugar onde eu vou aprender mais sobre a fé católica e porque a catequese adulta leva ali um ano, né? Então a gente tá agora na véspera da Páscoa aí, domingo agora é domingo de Ramos. Eu disse que eu ia na missa sexta-feira agora, que era na missa da Paixão, não é, na outra semana. É a segunda vez que eu me confundo com a data, não é essa semana, na outra. Então, para receber os sacramentos, pelo menos na igreja ali onde eu tô frequentando, seria só na vigília pascal do ano que vem. Então leva todo esse um ano. Então eu pensei assim, poxa, é um prazo bom pra eu continuar estudando, lendo, me informando, pra eu decidir se é o que eu realmente quero ou não. Aí se eu decidir que é o que eu realmente quero, eu recebo os sacramentos. Se eu decidir que não é o que eu quero, no meio do caminho posso abandonar, posso fazer tudo e chegar lá e falar, olha, não tô pronta ainda, não sinto que é o meu momento, enfim, pedir um aconselhamento, alguma coisa assim. Estou aberta a diferentes situações. Acho que quanto mais aberto a gente tiver às variáveis, melhor. Então, eu estou tentando não ter muita expectativa para que, caso não saia como eu planejei, eu não fique frustrada. Então, se alguém me perguntasse hoje qual é a minha religião,
eu diria que eu sou cristã, que estou frequentando a igreja católica, mas que não me identifico ainda como católica, mas também não diria nesse momento que eu sou protestante. Acho que eu preciso estudar e me inteirar mais pra saber. Não gosto muito disso, assim, né? Mas, tipo, de que lado eu estou. Não acho que tem um lado que esteja mais certo do que outro, porque eu acho que buscar Deus sempre é válido. E acredito que ele reconhece isso. Então, este é o meu momento. Algumas coisas eu já entendi, por exemplo, que não se adora santos. Outras eu ainda não entendi. Outras eu estou dando tempo pra eu entender, outras eu já estou praticando pra ver se eu entendo no caminho. Então, por exemplo, eu não tenho nenhum sacramento. Como eu nasci em igreja protestante, eu não tenho nenhum sacramento. Meu marido já fez até crisma. Tô fazendo o que posso dentro da minha condição, digamos assim. Então, eu tenho lido, buscado, estudado, tô aprendendo a rezar o terço também, e tem sido uma experiência bem surpreendente, assim, no sentido de que, por serem muitas Ave Marias, a gente acredita que é uma coisa muito a Maria, né? E não é sobre refletir, sobre lembrar dos mistérios da vida de Jesus e tudo mais. Então tem sido surpreendentemente bom pra mim. Estou desmistificando várias coisas, porque apesar de eu ter crescido num lar protestante, acho que eu nunca tive, assim, alguém, um familiar, ou, enfim, qualquer pessoa ao meu redor pregasse um anticatolicismo, sabe? Porque existem, né, pessoas que, assim, acham que católicos... Existem protestantes que acham que católicos são, tipo, a escória do mundo, né? Tipo, nossa, eles são muito errados, eles são idólatras e etc. Eu nunca passei por isso, tanto é que os meus pais me matriculavam em colégios católicos, então isso nunca foi uma questão. Óbvio que talvez se eu mudar de religião, talvez eles fiquem um pouco chateados ou alguma coisa assim, mas já conversei brevemente com eles sabem que eu tô indo na igreja católica e foi uma conversa muito tranquila. Talvez não é o que eles gostariam pra mim, mas eles respeitaram muito bem, assim, a minha decisão. E isso é o que importa. Então, neste momento, estamos assim. Estou frequentando a igreja católica e vamos ver no que vai dar. Se você for uma pessoa espiritualizada, que acredita em Deus, você pode orar ou rezar por mim, que Deus, para que o Espírito Santo me traga mais clareza ao meu coração, que é o que eu tenho feito também. Tenho pedido muito discernimento, pedido para Deus me ajudar, que é difícil você nascer e crescer numa religião e de repente você se pegar questionando ela, sabe? É algo que era uma certeza tão grande no meu coração e agora eu já não tenho mais tantas certezas, eu tenho muito mais perguntas e muito mais dúvidas do que certezas. Mas é isso, para resumir a história. Quem sabe um dia eu faço um vídeo contando a história inteira, quais foram as dúvidas que foram surgindo, o que foi mudando a minha relação, a minha visão em relação ao protestantismo, mas no momento é o que eu posso dizer. A maioria das perguntas que talvez possam surgir, provavelmente a resposta seja eu não sei. Ah, mas você acredita que Maria é santa? Não sei. Você acredita em santo? Não sei. Você... que mais? Acredita que a Eucaristia é transubstanciação, que não é só um símbolo igual na igreja protestante? Não sei. Eu tô num momento de estudar, entender e deixar Deus me guiar. Eu acho que isso é o mais importante, sabe? Eu gostaria de ter todas as respostas pra ontem, já. Por mim, eu queria já ter certeza hoje pra eu já saber pra onde eu vou e o que vai ser da minha vida. Mas não é assim que as coisas funcionam, as coisas levam tempo, então tô fazendo as coisas no tempo que Deus planejou pra mim e sei que Ele vai me guiar pro caminho correto, porque eu não acredito que Deus me levaria pra um lugar ruim. Eu acredito sim que Deus possa permitir coisas ruins acontecerem, mas eu não acredito que eu pedindo tanto assim, sabe, discernimento pra que Ele me guie e tudo mais, Ele me levaria pra algo ruim só pra eu aprender alguma coisa. Mas acredito que a gente passe sim por coisas ruins que são permissão de Deus, porque Ele disse que nesse mundo a gente teria aflições, né? Então, faz parte. Então, esse é o resumo da história. Grande parte das perguntas eu não sei, não tenho resposta. Vou continuar estudando, lendo e buscando e esperando pelo melhor, confiando que Deus vai me levar para aquilo que Ele acha que é o melhor para mim. Agora, já são 3h10 da tarde. A gente acabou pedindo comida, porque acho que nenhum dos dois tá muito em condição de cozinhar e não tinha nada pronto, erro nosso. Mas a gente pediu comida, comemos comida. Só que demorou um pouco mais pra chegar, daí a gente almoçou um pouco mais tarde, daí tomamos o remédio, aí eu vim aqui deitar um pouquinho, ver se consegui descansar, mas não consegui, então eu já tô um pouco pra trás do que eu gostaria nos meus afazeres. Geralmente, uma hora eu sento aqui na minha mesa, tô no meu escritório, home office, uma hora eu sento aqui na minha mesa pra
abrir o WhatsApp, olhar e-mail, etc, etc. A partir de 1h30 eu já começo as demandas do consultório de WhatsApp, essas coisas assim, de atendimento nutricional. E aí, a partir das 2 horas é que eu começo a trabalhar ou estudar efetivamente. Então, eu vou fazer um atendimento nutricional, ou vou fazer uma aula da pós-graduação, ou enfim, fazer as minhas demandas de redes sociais e etc. Então, eu já tô um pouquinho mais pra trás, mais atrasada do que eu gostaria, mas tudo bem, hoje é um dia atípico, acontece. E aí, vou fazer aquilo que eu já tinha falado antes. Vou aproveitar e vou montar roteiro de vídeo agora. Eu gostaria de ler, gostaria de fazer muitas coisas, mas eu acho que não vai rolar hoje. Eu realmente tô ficando bem baqueada da gripe. Acho que eu só não tô pior porque eu já tomei remédio e a minha garganta deu uma aliviada. A cabeça também não tá doendo mais, mas eu ainda tô fungando muito, espirrando, às vezes tossindo. Então vamos fazer o que dá. Vou me organizar aqui. Provavelmente eu vou ficar aqui do meu sofazinho mesmo, não vou ficar lá na mesa. E vou definir os temas dos vídeos e fazer alguns roteiros que eu consegui. Eu ainda não rezei o terço, queria ter rezado depois do almoço, mas aproveitei pra descansar depois do remédio. Mas meu marido tem um compromisso hoje à noite. E aí eu vou ter uma horinha ali. O compromisso dele é online mesmo. Então ele vai estar em casa, mas ele vai estar ocupado ali por uma horinha, ali por mais 7 horas, se eu não me engano. E aí eu posso aproveitar esse momento pra rezar o terço. E aí depois a gente janta, fica junto e descansa e vai dormir. Eu nem sei, deixa eu ver aqui. Eu nem sei o que eu tinha planejado pra hoje. Tô já fazendo a adaptação da minha agenda, mas eu nem sei o que eu tinha planejado pra hoje. Vamos ver. Porque eu tenho TDAH, né, gente? Já tem vídeo aqui no canal explicando como foi que eu descobri meu TDAH quando adulto. Era edição de vídeo. Eu tinha planejado fazer edição de vídeo e algumas publicações, programar algumas publicações para as redes sociais. Então, na segunda-feira, que geralmente é quando eu defino o tema dos vídeos, ao invés de definir tema, eu vou gravar. E aí, hoje, como eu não tenho nada pra editar, né? Eu falei que eu gravei os vídeos ontem e não ficou bom. E eu não vou conseguir gravar assim hoje. Já tá difícil ficar aqui falando com vocês. Tô cansando muito rápido. Não vou conseguir gravar um vídeo com qualidade. Então, talvez amanhã. Talvez eu defina os temas, talvez tente ler um pouquinho, uma leitura técnica, né? Da área de nutrição, que é o que eu faria amanhã, que é o que tá programado na minha agenda. Mas se não der, faço os roteiros hoje, descanso e é isso. Na verdade, pensei em outra coisa. Eu pensei que ao invés de fazer edição, de editar os vídeos que eu ia editar ontem, que eu gravei ontem, oh meu Deus, tô confusa. Eu posso começar a editar esse vlog. É isso que eu vou fazer hoje. Vou fazer roteiro de alguns vídeos da semana que vem, definir os temas, talvez fazer 1 ou 2 roteiros, vamos ver o que vai dar. E aí, agora são 3h15. Eu posso tirar esse tempo até umas 4 horas pra definir tema de vídeo, ver se consigo começar a fazer algum roteiro e aí começo a editar esse vlog. Aí amanhã é outro dia, amanhã eu vejo o que eu faço. Então bora começar. Eu não consegui dormir aquela hora, vai me dar sono agora. É a realidade que vocês querem na internet? É realidade? Não consegui fazer nada, gente. Não consegui fazer nada. Não consegui pensar em tema pra vídeo. Não consegui fazer roteiro. Fiquei ali um tempão quebrando a cabeça e pensei, então tá, não tá rolando a parte criativa, vou editar o vlog. Eu não consegui colocar os arquivos no local que eu preciso até agora, porque não carrega. Eu tenho o celular que eu uso pra gravar e tenho o computador da Apple. E aí o grande mote deles é que não, porque daí as coisas da Apple, elas são todas conectadas entre si, é muito mais fácil pro usuário. Então meu celular e o meu computador estão na mesma conta do iCloud. E eu tô tentando sincronizar o iCloud pra eu poder acessar os arquivos pelo computador, porque eu edito pelo computador que é mais fácil, mas não tá indo pra frente. Agora já são 7 horas. O marido já tá no compromisso dele, então o que eu vou fazer agora é provavelmente trocar de roupa, pôr um pijaminha pra ficar mais confortável e vou bem rezar meu terço, porque olha, de manhã ainda foi, mas acho que eu gastei toda a minha energia que ainda sobrou com essa gripe que eu tô, da limpeza da casa. Porque, gente, de tarde não consegui fazer nada. Aquela hora que eu falei que era 3 e pouquinho, até agora 7 horas e não consegui fazer nada. Eu até pedi ajuda pra inteligência artificial pra ver se conseguia tirar alguma ideia de tema de vídeo, enfim. Eu tô numa crise criativa em relação a isso. Peraí que os gatos estão brigando.
Eu tô numa crise criativa em relação a essa questão de gravar vídeo, postar conteúdo e etc. Como eu sou nutricionista, espera-se que eu faça vídeos sobre nutrição. Então, explicando coisas de nutrição, ou com receitinhas, ou com coisas assim. Mas, gente, sinceramente, já tem tanta gente fazendo isso na internet que eu não tenho muito interesse, sendo bem sincera, assim. Eu não gostaria de compartilhar as coisas de uma forma mais orgânica. Então, por exemplo, tô fazendo a pós-graduação, aí eu vou lá e compartilho alguma coisa que eu senti vontade no dia. Mas eu não gosto de ter que ficar sentando e pensando num tema de vídeo pra falar sobre um assunto que vai me gerar engajamento pra ver se eu consigo mais pacientes. Esse tipo de coisa me incomoda. O que eu gosto de fazer é o que eu tô fazendo aqui hoje. Compartilhar o meu dia, compartilhar o que eu comi no dia, ou atividade física que eu tô fazendo, como é que tá sendo a minha rotina, vir aqui contar como foram as coisas, bem vida real, assim, rotina, e bem do jeito que eu tô fazendo aqui agora, sabe? Tipo, ai, gente, não deu nada certo do que eu planejei. Eu não gosto dessa coisa meio performática, assim, sabe? Não é todo dia que a gente consegue fazer as coisas e tá tudo bem, acontece. Quando eu fui dormir ontem à noite, eu já tava com dor de garganta e meu marido já tava mal, eu já fui dormir sabendo que talvez hoje não seria o melhor dos dias. Eu já não dormi bem à noite por causa da dor de garganta, e quando eu acordei que eu vi que eu tava mal também, eu já fui bem realista, sabe? E esse tipo de conteúdo meio que não abre espaço pra isso, sabe? Se você não tiver todos os dias falando sobre alguma coisa em relação à ciência ou desmistificando alguma coisa, o que também é cansativo, porque tá todo dia surgindo uma polêmica, uma confusão e enfim. E a realidade é que no Instagram a gente tem que, não só no Instagram, mas principalmente no Instagram, a gente tem que meio que brigar, nós, a gente profissional da saúde, né, nós que somos profissionais da saúde sérios, temos meio que brigar por espaço com pessoas que contam mentira, que contam meias verdades, ou enfim. E isso é cansativo, é desgastante, então eu não tenho mais vontade de postar esse tipo de coisa. Porque eu tenho vontade de compartilhar a minha vida, como ela é, sendo que eu sou nutricionista. Na verdade, eu não sou nutricionista, eu estou nutricionista. Pode ser que daqui a alguns anos eu mude de profissão, ou que, sei lá, eu me torne mãe. E só se Deus quiser muito e o destino nos permitir ficarmos muito ricos, aí eu viro uma esposa troféu. Mas não, nutricionista não é a única coisa que eu sou, sabe? Eu sou mãe de gato, eu sou esposa, eu sou filha, eu sou amiga, sou nutricionista, sou formada em educação física também, eu sou cristã, eu gosto de crossfit, eu gosto de balé, apesar de não praticar eles agora, mas gosto de crossfit, gosto de balé. Então, assim, não gosto de me resumir a isso. E aí, quando eu chego num momento de tentar pensar em algo pra postar, eu não consigo planejar. Mas se eu deixo pra ser espontâneo, eu também não posto nada. E aí, isso não me ajuda. Tribunal de minúsculas causas, né, gente? Não é nenhum grande problema, mas são conflitos internos meus. Enfim, vou trocar de roupa, colocar um pijaminha e vou rezar o meu terço que tá aqui. Esse é o meu terço de hoje. E aqui no quarto mesmo, só vou fechar a porta da sacada ali, que tá com muito barulho da rua. E aí, quando meu marido sair do compromisso dele, provavelmente a gente vai fazer alguma coisa juntinhos, vai assistir alguma coisa, ou só ficar batendo papo mesmo, que acho que os dois vão querer dormir cedo hoje, porque a gente tá ruim. E jantar, né? Eu tomei um cafezinho da tarde, agora há pouco. Provavelmente a gente come mais uma coisinha antes de dormir. Mas vamos lá. Bom, gente, o efeito do remédio tá passando. Então está me sobrando pouquíssimo carisma. Eu vou tomar o remédio de gripe de dormir daqui a pouco. Rezei o meu terço. Fiz minha oração do dia. Não a última, porque ainda tem a oração antes de dormir. Mas consegui rezar o meu terço. Fiquei feliz que eu não pulei. Tô vindo aí de algumas semanas que eu tô tentando rezar o terço todos os dias. E nem sempre eu consigo. Na semana passada eu consegui. Na semana retrasada não. E aí essa semana tava indo bem, não queria pular hoje, fiquei feliz que consegui. E agora eu vou descansar um pouquinho, comer mais alguma coisinha antes de dormir, tomar remédio e dormir, que é o que me resta. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Não esquece de se inscrever aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau!